Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Sou o Rafael Alexandre, apresentador e partner aqui na Inside. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente está lá no YouTube e no Spotify, né? Toda semana com episódio novo, finalizando aí uma temporada do Inside the Sales, vários convidados legais. Hoje eu estou aqui com mais um deles, né? O Pablo é um cara que a gente conhece há bastante tempo aqui na Inside, já teve contato forte aqui com o Gabriel, que é o nosso fundador. É um cara que a gente admira muito no mundo de vendas Enterprise. Pablo Furlaneto, ele é executivo comercial Enterprise na M3, né? Vai falar um pouquinho mais. E hoje, pessoal, o tema, então, são vendas Enterprise. Muitos de vocês aí que nos acompanham e muitos nossos clientes têm uma operação de venda que compõe, né, um perfil de venda enterprise ou que é exclusivamente tickets altos. Então, hoje a gente vai tentar entender aqui com o Pablo na prática como funciona o dia a dia vendendo para grandes contas, tá? B2B. Pablo, seja muito bem-vindo. Você me falou que você já escutava o podcast, né? Exatamente. Além de ser um jornalista de formação, então, aficionado por podcasts e informação, eu, por estar na área de vendas, já conheci o trabalho de vocês. Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Eu me sinto até lisonjeado, confesso. Quando veio o convite, eu não esperava. Então, obrigado, Rafa, pela oportunidade. Estendo ao Gabriel também, que também o conheço. E espero que seja um papo produtivo aqui, que eu consiga trazer alguns insights e aprender também com você nessa troca de conhecimento. Cara, vai ser muito bom, eu tenho certeza. Pablo, te apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho da tua trajetória. Eu vi que você rodou umas empresas muito legais aí, conta pra gente. Sim, a minha carreira, acho que como dos profissionais da nossa faixa etária, assim, da nossa geração, ela é um pouquinho atípica comparando com os nossos pais. Como você falou, né, sou o Pablo Furlaneto, eu tenho 35 anos, eu sou natural do Rio Grande do Sul e moro em Floripa há 7 anos. Quando eu me formei, eu me graduei em jornalismo e eu atuei na área por mais de 10 anos. Eu entrevistei já Nobel de Economia, Nobel de Literatura, então eu vinha numa carreira muito sólida em comunicação, até que em 2016, minha esposa e eu, a gente resolveu ter uma jornada fora do país. A gente foi morar na Irlanda e depois um tempo na Itália também. E foi aí que eu tive contato com o café que mudou a minha vida e que me levou para a área comercial. Então, o café foi quem me fez essa transição de carreira. Na Europa, a gente sabe, né, que é muito forte o consumo de café especial. O Brasil hoje está começando nesse cenário, assim, há uns 5 anos. Então, lá eu tive contato especialmente com a Vanessa, minha esposa, que trabalhava com uma gelateria e quando a gente voltou, a gente resolveu empreender, tivemos nosso próprio café na Serra Gaúcha e depois de alguns percalços de empreendedor de primeira viagem, a gente decidiu vir para Floripa, né? E foi quando, em Floripa, eu recebi o convite de uma marca italiana, de uma grife italiana que se chama Illy Café, ela é bastante conhecida, especialmente fora do Brasil, para abrir o mercado de Santa Catarina. Então eu fiz toda a abertura da Illy. Se você vê alguma logo da Illy por aí, fui eu que coloquei, porque depois acabou não tendo mais a distribuição, mas fiquei 2 anos aí fazendo esse trabalho de abertura de mercado de novos negócios para a Illy em Santa Catarina. Depois disso, eu fui para o Café Cultura, que é muito conhecido aqui no estado, especialmente na ilha, né, em Sou Floripa. fã, inclusive, tá? Vou te... Legal, muito bom. Eu, na época, como eu fazia esse trabalho com a Illy, chamou a atenção dos fundadores do Café Cultura, e aí eles me chamaram para. No início, eu fui o head de marketing, porque eles tinham uma estrutura bastante enxuta, mas pela minha experiência com novos negócios, eu acabei assumindo a área de expansão de franquias. Então, eu desenhei todo o processo, toda a jornada do cliente dentro do Café Cultura, e aí fui a campo, né? Minha vida era na estrada. Ponte Aérea, eu fui o responsável pela abertura das primeiras lojas do Café Cultura fora de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Então, e aí depois disso, para finalizar, eu resolvi dar uma pivotada na minha carreira por morar em Floripa, a Ilha do Silício, e trabalhar com tecnologia. E desde então eu trabalho com tech, focado ainda em vendas enterprise, porque eu considero a própria Ilha vendas enterprise também, por mesmo sendo café. E Uhum. aí franquia e tech. Hoje estou aqui e hoje trabalho com uma implantação de e-commerce, é o core do negócio da M3, especializada em VTEX, que é uma plataforma tupiniquim, mas que hoje já está, né, a nível global.
E super enterprise, né? A Vertex, ela tem uma veia aí Super. de uma super escola, inclusive, de vendas enterprise, que eu acompanho há bastante tempo. Que legal, né, Paulo? Você vem de uma carreira, enfim, acabou na tecnologia e muito legal a história, né? De como essa viagem, como aquele café mudou bastante, né? A Super. direção da tua carreira. Show de bola. Exatamente. A gente tem que estar aberto, né, aos sinais da vida, às oportunidades e se permitir, né, experienciar. E foi isso que eu fiz e hoje estou na área comercial por causa disso. Animal, Pablo. Bom, vamos lá, vamos começar o papo então falando um pouquinho Claro. sobre, até da tua perspectiva, você que galgou diferentes modelos de vendas aí, agora diferentes segmentos também, né? Uhum. Qual que é, na tua visão, a diferença, né? A principal, as principais diferenças de uma venda enterprise para uma venda tradicional ou de um ticket menor? Perfeito. Eu acho que tem alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração numa venda enterprise, mas eu diria que, a grosso modo, o mais óbvio de todos é o ticket médio, né? Uhum, Hoje eu, por exemplo, eu trabalho com projetos cujo setup ele gira em torno aí de 200 a meio milhão de reais. Tem projetos que chegam a passar de 1 milhão de investimento. E o uhum, ongoing também são mensalidades ali que startam, que ficam na casa aí de 20 a 40K, que o cliente todo mês vai estar depois fazendo uma sustentação do seu canal. Então são projetos caros, né? Então uhum, já começa por aí a diferença com vendas tradicionais. Além disso, especialmente depois da pandemia, a gente teve uma mudança ali de cenário durante a pandemia, que todo mundo foi para o inside sales, mas a venda enterprise, ela é muito difícil de fazer 100% inside sales, né? Então, o uhum, meu trabalho, por mais que hoje a empresa com a qual eu atuo, ela tem sede no Rio, escritório em São Paulo e alguns países da América Latina e no Reino Unido, eu estou baseado em Floripa, eu trabalho de casa, só que eu estou sempre fazendo ponte aérea, porque esse tipo de negociação, os leads, eles pedem essa visita ainda presencial. Não todos, mas é muito comum para fechar você ter que ir lá pessoalmente, apertar a uhum. mão. Então, alguns ainda têm esse costume, né? E, cara, Outro, só, pode desculpa falar, te perdão, interromper, mas a imagina. pandemia bateu um pouco, né, cara, nesse aspecto, nesse mercado, assim, a gente teve talvez sangrou um pouquinho mais que vendas menos complexas, justamente por faltar esse tete a tete, esse cara a cara, os próprios eventos, né, que sempre ajudaram demais aí as vendas enterprise a rodarem, a avançarem. Como é que, enfim, eu acho que eu não sei até que ponto você estava já nessa época da pandemia com essa dinâmica de vendas enterprise, mas como é que vocês têm visto esse movimento de rotina presencial? Porque eu tenho acompanhado que está voltando e está voltando com força, né? Mas eu queria ouvir a tua percepção. É um ótimo ponto, Rafa. Quando a pandemia começou, eu estava no Café Cultura ainda, então eu estava trabalhando com franquias. Franquia é ponto de venda físico, né? Então ali, cara, realmente pegou. Eu até confesso que na época eu achei que eu ia ficar desempregado, porque era hoje não é. Hoje eu posso dizer que é uma rede de franchising de médio porte, mas na época ainda era pequena. Então eram 20 lojas físicas na época, né? Então a gente sentiu muito, tanto que eu abandonei a expansão na época e auxiliei muito nesse processo de gestão que eu já fazia, mas fui muito no relacionamento e negociação com shopping centers, pontos físicos, para renegociar aluguel, refazer DRE, ajudar a cortar custos, enfim, e junto com o marketing, até por ser jornalista, ajudar muito com conteúdo inbound, enfim, para tentar de alguma forma criar essa autoridade digital também da marca. Mas, ao contrário da expansão de franquias, é quando eu migrei depois que foi, ainda a gente estava não em lockdown mais, mas estava ainda muito com restrições. Cara, o mundo tech, e inclusive o e-commerce, surfou, mesmo vendas enterprise, porque clientes grandes aprenderam também, se adaptaram ao digital, né? Algumas empresas já tinham essa cultura digital muito forte, mas outras se adaptaram e foram na marra, porque se elas não fizessem isso, elas iam ter fornecedor, não iam ter implementação. Então, naquele momento, a gente surfou a onda. O que eu percebo hoje? As empresas como um todo, elas vêm trabalhando muito forte com o híbrido. Não sei se está vazando o áudio aqui do cachorro latindo, não? Ah, beleza. Porque eu tô com a janela Estamos aberta te e ouvindo bem, estamos te tem um ouvindo dog bem. bem louco aqui na janela. É, a gente hoje eu vejo muito híbrido, né? Voltando ao assunto. E não é mais uma exigência, não, eu viajar. Em caso, como eu disse, eu deixo muito aberto na negociação, especialmente quando eu vejo que o ticket é aquele, o ICP é aquele que eu quero atingir, e eu vou Uhum, sentindo a negociação, mas eu deixo muito aberto a questão da viagem, do encontro presencial.
Uhum. Agora, não é uma regra, mas o que eu vejo acompanhando muito é o híbrido, né? O híbrido ele vem ditando a novo modelo de trabalho, seja para as empresas de É. tecnologia, mas para as negociações também. Eu tenho visto poucos casos de 100% presencial, mas o híbrido, né, vindo com Uhum. força, uma flexibilidade interessante ainda, mas um estímulo forte de vamos voltar para o presencial, né, por N razões de produtividade, etc., mas é o que eu tenho acompanhado. Como é que tu, aproveitando esse gancho, como é que tu faz o planejamento dessas viagens, Pablo? Porque eu já vi modelos diferentes, assim, de galera que faz a viagem, por exemplo, uma vez por trimestre vai ficar uma semana, um mês. Tem gente que já viaja mais seguido, menos tempo. Como é que tu mapeia e te organiza com relação a essas viagens? Eu acho que seria um hack, uma dica interessante aí, pessoal. Perfeito. Eu acho que vai muito de cada segmento, né, da tua realidade de agenda. Mas, por exemplo, eu tenho uma agenda bem insana, assim. Eu não sei se é um número. Quando eu vou falar hoje é muito do meu segmento, né, do que eu atuo. Mas, por exemplo, mesmo com esses tickets médios altos, hoje meu pipe ele sempre gira em torno de 50, 60 oportunidades. Então, é um pipe grande, né? É grande. E então você E acaba ciclo tendo. médio de venda, mais ou menos? Cara, é pelo menos 3 meses, pelo menos. Ah. Mas eu já tive venda, por exemplo, eu fechei algumas empresas, eu não posso falar o nome por NDA, né? Uhum, Mas eu fechei ano passado, final do ano passado, com uma empresa alemã de cabos, um e-commerce B2B bem complexo, que a negociação durou um ano. Cicobi também, que eu fechei recentemente, durou um ano a negociação. uhum, uhum. Então, cara, você não pode, em vendas enterprise, ser ansioso e imediatista, porque senão você não vai trabalhar. Primeiro, você tem que ter um bom planejamento financeiro, né? Claro, tem seu salário fixo, enfim, geralmente venda enterprise você tem um fixo já mais alto, porque a tua responsabilidade ela é muito maior. Sim. Você tem que ser um profissional muito técnico, né? Saber falar outros idiomas, porque você faz muita negociação fora também. E tem essa questão das viagens. Então, você acaba tendo um fixo mais alto, mas você não pode ser imediatista com a questão da comissão, né? Da É, venda. Senão você vai fracassar. Então, você tem que ter calma e ser uma pessoa muito consultiva. Mas eu vou entrar depois nesses detalhes, indo para a vamos, questão vamos. do hack da viagem, né? Uhum, Eu procuro sempre, quando eu procuro não ir para uma viagem só. Então, por exemplo, assim, para uma reunião apenas. Então, por exemplo, esses tempos eu tive há umas 3 semanas em BH e eu fui só para aquele lead porque é uma negociação muito grande e estratégica. Então, eu abri uma exceção. Mas quando não é uma grande rede, enfim, eu costumo aglomerar reuniões. Eu tento jogar até que eu posso aquela reunião presencial para pegar com outras oportunidades quentes que eu já tenha ou incluo clientes que eu já tenho na base. Não importa nem se vai ter upsell, enfim, cross-sell, mas para para fazer daí fazer relacionamento. relacionamento. Boa. Exato, marcar Uhum, almoço, jantar, um café da tarde, enfim, porque aí eu procuro ficar uma semana na cidade, pelo menos 5 dias úteis, né? E numa uhum, segunda-feira, aqui em Floripa, especialmente para São Paulo, tem voo 5 e pouco da manhã já, e uhum. aí que é o lugar que a gente acaba mais viajando, né? Sim. Mas eu procuro ficar essa semana daí. Então eu sempre elenco negociações que eu já posso avançar presencialmente e visitar clientes também daquela região, né? Cara, essa dica é de ouro aí de visitar clientes, porque e isso é uma coisa que você pode ir remanejando, porque acontece às vezes de você fazer uma agenda e uma oportunidade cancelar ou dar um pepino. Aí, Bem cara, comum. sempre tem aquele cliente que você pode botar, torna a agenda produtiva, dá um touch ali, que sempre é legal, né? Para os caras manterem próximos e tal. E é geração de valor para a empresa, né, Pablo? Mesmo que não role um upsell, é geração de valor de, sei lá, de customer success ali, de ativação e engajamento e por aí vai. E indicação É, também, né? Gera indicação esse tipo de visita também, né? super. Cara, hoje eu tenho muitos negócios assim que vêm de indicação. Tanto Uhum, até depois eu sei que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas hoje para mim funciona, no meu segmento especialmente funciona muito mais inbound que outbound. Então a indicação, o lead orgânico que ele vem já drivado, né? uhum, É algo que funciona muito mais para esse tipo de ticket, né? Porque as empresas, o que é que acontece? Quando você lida com grandes organizações, eles vão muito por referência. Então, por exemplo, se eu estou negociando com um grupo que é focado em eletromóveis, ele vai olhar quem do segmento lá do implementador tem bons cases para aquele segmento. Então, ele vai acabar vindo já drivado e vai botar no bid ali no máximo três implementadores para fazer a concorrência, né? uhum. Então, tem essa peculiaridade também.
Mas eu acho que isso é muito do meu ecossistema e muito do ticket médio também. Que eu acho que quanto mais alto, você acaba sendo muito mais personalizado, né? Então, algumas regras do inside sales acabam não valendo no enterprise, assim, ou não são uma verdade absoluta, né? É, mas o risco também é maior, né, cara? Porque é o que você falou. Quanto menos volume de oportunidade, mais você tem que. Mais teu planejamento tem que ser certeiro ali, né? Tem que Porque, acertar no branco do pô, olho, cara. imagina você ter um pipeline de 10 deals de um ano de ciclo. Cara, você tem que acertar, entendeu? Porque senão Sim, você perdeu um ano. Não é tipo perder um exatamente. mês, perder um trimestre, é perder um ano, né? Então, Perdeu um ano. Mas, tipo, tem umas coisas engraçadas, assim. Eu tô com uma negociação agora que, cara, eu tento nem pensar nela, tá? Porque de novo, eu gosto de duas frases, assim, que eu levo pra mim no dia a dia. A primeira do Bernardinho, assim, eu tô sempre tenso, então eu nunca tô acomodado, pra gente não ficar acomodado, né? Porque você tem que achar formas de gerar demanda e tentar também, naqueles follow-ups, gerar as oportunidades e avançar e também uma que conte sempre com a ingratidão. Então, quando você não espera muito também daquelas negociações, porque eu tenho uma, por exemplo, que ela é tão grande em termos de valor, que se eu fechar ela, eu bato minha meta do ano, só com aquela venda. Mas, ao mesmo tempo, se ela não fechar também, a frustração vai ser enorme, né? Então, é, essa dosagem de expectativa tem gerenciamento que de ser energia, né? Também, né? exatamente, cara. Tem que trabalhar muito a inteligência, né? Tem que ser estratégico. É. É inteligência emocional, porque isso mexe também muito com a cabeça do vendedor, né, cara? O profissional ali que está na ponta, ele é aquilo que você falou, a tendência é ele dar mais energia para aquilo, né? Só que o risco também é maior. Então, a pessoa precisa gerenciar bastante essa questão emocional de não se emocionar, né? E ser Exatamente. Tem que ser pouco mais frio, né? calculista e frio, Exatamente. exatamente. É essa Cara, tônica. ô Pablo, o que que você pode compartilhar até? Eu imagino que vocês tenham um time de liderança super show, né? Uma jornada de enablement aí legal, de capacitação na tua empresa. O que que você Uhum. pode compartilhar relacionado a habilidades e tendências, assim, que vocês têm sido capacitados, né? Ou skills aí que estão sendo chave para um profissional de vendas enterprise agora em 2023, cara? Perfeito. Um disclaimer só rapidinho. No ano passado, isso mudou bastante o cenário para a gente, tá? A empresa que eu atuo hoje, ela foi adquirida. Olha, Até então a gente atuava solo, né, a M13, e tem um quadrante da Vetex, dos principais implementadores, a gente está entre os três a nível global. E a gente foi adquirido pelo grupo DBG Co, que faz parte da Cadastra, que é uma grande empresa de marketing, uma agência de marketing. Então, hoje a gente faz parte de um grupo de 5 empresas, são mais 700 pessoas. Então, são diferentes expertises, desde performance, mídia, implementação de e-commerce. A gente está abrindo até agora para novas tecnologias, também o desenvolvimento. Então, por que eu digo isso? Porque a gente acabou pintando também muito mais oportunidade, ou a gente começou a ter contato com outros deals, outras ops que a gente não tinha até então. E fechando deals, inclusive, que talvez a gente não conseguiria solo ou demoraria muito tempo, né? Então, legal. essa aquisição também ela agrega muito valor na tua negociação. Você saber utilizar muito esse diferencial, tem às vezes que pode ser negativo para alguns leads, mas para outros ele pode soar positivo. Então, saber usar também esses diferenciais. Mas o que eu vejo de tendência hoje, cara, hoje, independentemente do ticket médio, todo mundo tem que ser consultivo. O cliente que vai comprar, por exemplo, num e-commerce, vai comprar um tênis, ele já quer que a sua experiência, seu UX, já seja consultivo. Se ele vai acionar o chatbot ali, ou um humano consultivo. Se ele entra em contato com o meu pré-vendas já tem que ser consultivo. Então, eu Uhum. acho que isso é uma coisa que não vale mais só para venda enterprise. Todo mundo tem que ser consultivo. Então, esse é um hack, assim, uma forma de trabalho que 2023, ela, especialmente com esse crescimento da digitalização, do inside sales, está meio que separando o joio do trigo, né? É, Quem é ver- consultivo sai na frente. E aí não importa o ticket médio. E falando de venda consultiva, o segredo é estudar. Você tem que estudar todos os dias e tentar, na medida do possível, é claro, ser o mais técnico possível e chegar a próximo a um desenvolvedor, um arquiteto de solução. Porque às vezes você não vai ter essa persona, esse parceiro esse colega de trabalho numa negociação, porque você preenche muito RFP, né, que é o Uhum. Request for Proposal, RFI, Request for Interest. Uhum. Então você acaba
lidando com muitos documentos técnicos que às vezes você não vai ter, dentro do tempo que você tem para preencher, você não vai ter ninguém internamente para te ajudar, né? Nesse Então você ponto é tem um que estudar negócio bem muito, cara. legal. É estudar e, cara, para você conseguir simplificar a tua solução no nível ideal de vendas, você precisa ter um domínio técnico mínimo daquele tema, que é uma coisa que eu acho que a galera não fala muito, né? Eu vejo muito aquele perfil às vezes de, eu tenho um sales engineer, eu tenho um técnico, então não preciso entender isso. Mas, na verdade, para você, você é a pessoa que vai ter que simplificar aquilo e garantir o entendimento de vários interlocutores. Tem isso também, né, Pablo, que eu queria depois que você trouxesse, que é a complexidade de envolver várias pessoas numa venda enterprise, né? Diferente de uma venda com baixo ticket, é, nem sempre, ou na maioria dos casos, a decisão não está só numa mão, né? Está em várias Não, pessoas. jamais. E aí que tá também um outro diferencial que é a. Quando eu não me vem uma melhor expressão para, tá? Uma denominação, mas é a bagagem cultural. Quando eu falo bagagem cultural, é você ter um conhecimento amplo, saber Bom falar de ponto. economia, saber falar de clima, de mercado financeiro, enfim, porque esses rapports, você ter um vocabulário vai te ajudar muito na condução da negociação, porque às vezes, na negociação enterprise, é óbvio que a competência técnica ela conta muito. Mas às vezes, cara, é uma coisa muito simples, é a primeira impressão que fica. Se você conseguiu fazer, no primeiro momento ali, fazer o rapport com a pessoa e conquistar ela no sentido de ela ter uma empatia contigo, é meio caminho andado, tá? Isso é Uhum. bem importante. Então, o que eu faço muitas vezes, dependendo da reunião, claro, hoje eu tô de camiseta aqui de banda porque eu não tive nenhuma call, hoje foi um dia que eu fiz muita proposta, mas, cara, se eu tenho reunião, às vezes, com indústria, eu boto camisa social. Eu posso estar aqui embaixo de bermuda e de rider, mas eu vou estar em cima de camisa social, cabelo penteado, barba feita, Claro. porque é a primeira impressão. Então, e aí a questão dos stakeholders que você fala também. Eu já cheguei a contar, às vezes, para fechar uma negociação, mais de 15 reuniões. Cara, Então, acaba sendo muito desgastante. Você tem que ter paciência, você tem que estar sempre disponível. Então, você às vezes vai ter a primeira reunião que eu chamo sempre, boto no título dela, depois que ela veio do pré-vendas, né? Entendimento de necessidade, porque aqui, pelo menos na M3, o pré-vendas ele é consultivo, mas ele procura não ir muito deep na claro. solução, Uhum. porque ele pode queimar algumas etapas que ou eu vou ser redundante depois, ou ele pode ter um mau entendimento e matar a negociação ali. Exato. Então, ele vai muito assim, ele tem algumas perguntas já, uns guides que ele vai filtrar, e aí depois de para eu chegar drivado, já bem orientado na reunião. Mas a minha primeira reunião é de entendimento de necessidade. Nela eu falo, eu ouço muito mais do que eu falo, muito mais. Então antes da reunião eu costumo mandar um e-mail me apresentando, mando alguns cases já do segmento daquele cliente, daquele lead, com uma apresentação também da empresa que eu atuo. E na reunião de entendimento de necessidade, eu quero ouvi-lo. E aí, se eu sinto nessa reunião, às vezes ele mesmo já fala, já pede, ou entra com um monte de gente, eu já boto outras pessoas também na call. Mas se eu sinto que precisa de conversa técnica, aí eu já puxo uma segunda reunião, que aí eu já trago um arquiteto de solução, já trago talvez o meu CTO, também depende da importância da marca, né? Para Uhum. daí sim a gente conversar, e aí a gente vai. Aí eu vou muito mais nessas outras calls ciceronear o papo, né? Porque daqui a pouco, quando é uma conversa mais deep de tecnologia, de código, quem vai falar é meu arquiteto, é um desenvolvedor. Aí não cabe Claro. nem a mim falar, né? E você é um interlocutor, você Eu conecta essas estragaria a pessoas. negociação, né? Se eu estivesse Exatamente. falando. Então também é saber se colocar e saber onde está o teu papel naquela condução da conversa. Muitas vezes você vai ser um fio condutor, apenas ligar as pontas, né? Muito, eu vejo muito como o papel de um maestro, né? Óbvio que tem alguns momentos que você tem que ir lá e resolver e quebrar aquela objeção, né? E, enfim, avançar, pedir o fechamento, que isso faz parte, né, da venda enterprise, você tem que estar toda hora mapeando esse próximo passo para garantir o ritmo e o pace, porque é um ciclo longo, é um processo que vai envolver muita gente, mas tem muitas partes desse processo, como você bem trouxe ali, Pablo, que não depende de você, né? Então você é meio que interlocutor de pessoas da tua empresa e da empresa e entre as pessoas do teu cliente também. Isso acontece muito, né? De você fazer reuniões de alinhamento e garantir que, enfim, o champion está alinhado ali com o decisor, as coisas andem, né? Cara, muito Isso, massa. isso é um ponto. Desculpa, eu te cortei, mas Não, 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 manda bala.
indo até o encontro que você falou, até da questão dos follow-ups, né? Uhum. Isso é uma coisa um ponto que na venda enterprise precisa ter muito cuidado. Geralmente, via de regra, o ICP tem que estar bem afinado também, né? O posicionamento de marca, enfim, da empresa. Mas geralmente você já trata com alguém que é um dos decisores. Então, a pessoa que vai vir comigo geralmente é quem? É o gerente de e-commerce, gerente de marketing, gerente de TI. Geralmente são esses três perfis que eu acabo conversando. E depois ele é mais diretoria, então ele já tem a autonomia, às vezes até para bater o martelo, porque ele tem o orçamento na sua mão, ou ele vai puxar os outros partners aí do seu segmento dentro da empresa. Mas os follow-ups tem que ter muito cuidado, eles nunca podem ser um follow-up ser por ser de cobrar. É, Quando eu faço os follows, eu procuro pelo menos dar um espaçamento, e esse é meu, tá? Não é uma regra, mas para mim funciona. Eu faço geralmente pelo menos uma semana de cada follow, e eu vou cadenciando os canais, WhatsApp, e-mail, não procuro, nunca ligo, eu acho, as pessoas hoje têm raiva do telefone, assim, em termos de ligação, então se eu preciso ligar, eu mando primeiro uma mensagem pedindo se eu posso fazer a ligação, e, cara, sempre cada follow-up eu incluo alguma coisa. Seja uma novidade do mercado, seja uma nova loja do segmento que a gente lançou, seja uma feature nova, seja uma informação de Ah, financeira. um Então, conteúdo, né? é Alguma conteúdo, é coisa que. consultivo, né? Uhum, uhum. Então, eu Isso procuro que eu ia fazer te follow nesse perguntar, se sentido. tu usa essa, porque isso é uma dica que a gente traz muito aqui na Inside, de sempre trazer um conteúdo atrelado, cara, tentar fazer. Uma coisa que a gente tem testado até, Pablo, é às vezes não cobrar, assim, às vezes mandar uma coisa que não seja nem relacionada ao que você está falando. Por isso que o rapport é tão importante. Você falou do rapport ali de estar por dentro do que está acontecendo no mundo. Cara, foi engraçado que eu falei, a gente falou sobre isso semana passada aqui na Inside, a gente tá brincando aqui que todo mundo tem que ler o The News agora. Fala, velho, tem que saber o que está acontecendo, cara. Todo mundo que é consultor aqui tem que estar por dentro do que está rolando, né? Até com essa crise Então, dos bancos agora, né? cara, total. E a Que é um gente, vou assunto te dar esse emergente. exemplo então, né? Cara, o Silicon Valley Bank ali, a gente tem hoje mais da metade dos nossos clientes são empresas de tecnologia. Então, cara, a gente tem que saber disso, a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas o ponto é, muitas vezes eu posso mandar uma mensagem dessa e trazer esse tipo de coisa, entendeu? Sem até ser o foco da conversa, né? Então, poderia ser assim. Com certeza. Eu vi o gatinho de fundo aí, aqui também. A minha gata tá louca aqui, ela entrou, tá, acho que ela tá concordando aqui. Eu acho que, mas eu até me tranquei porque eu tenho uma gata e uma cachorra, às vezes quando eu tô em reunião elas fazem questão de passar, né? Mas é isso mesmo, é tentar quebrar esse gelo, sabe? Tentar sair só da negociação pela negociação, porque depois quando fechar também, geralmente esse cliente ele acaba virando, amigo é uma palavra muito forte, né? Mas ele te tem como um confidente de mercado, assim, é uma pessoa que ele confia. Então eu sempre até comento isso com o nosso time de vendas, com o marketing, com o time de projetos, de CS, que, cara, o comercial, ele é o filtro de um possível churn. Então ele que vai ter, às vezes, o primeiro sinal que o cliente está insatisfeito quando o projeto está rodando. Por quê? É linha de frente, né? Sim. Se ele começa a te acionar muito no WhatsApp, pedindo para ajudar em tal ponto, enfim, é porque o projeto não está legal. E ele confia em ti. E esse é o bom e o ruim de venda enterprise, porque ele te tem sempre, por mais que às vezes você tente se desvencilhar dessa figura, de ser o ponto principal, o cliente enterprise ele acaba te tendo como a referência dele dentro da empresa, né? Então ele vai sempre, quando tem o perrengue, ele vai sempre te procurar primeiro, né? Cara, e quais são as objeções, aproveitando esse gancho aí, que tu mais enfrenta, Pablo? Eu sei que são diferentes buyer personas aí, galera que se envolve, mas o que que tu tem lidado e que tem sido mais parrudo para tu quebrar e avançar? A principal objeção sempre, que é a grande equação, acho que para qualquer tipo de venda, é o preço e o tempo de implementação. Para mim, essa é a grande balança, assim, porque você pega muitos casos, às vezes, a gente trabalha muito com squad dedicado, né? Então, a gente tem algumas empresas que, sei lá, tem um cliente nosso que ele tem 12 colaboradores alocados diariamente, full time, ele só bate o ponto na M13 e vai trabalhar nesse cliente. E é muito comum. Eu vendo muito, eu tô cada vez mais focando, inclusive, em squad dedicado, por quê? Aí até uma dica para venda enterprise também.
A venda enterprise você tem que escopar muito bem o projeto, né? Porque qualquer funcionalidade que você deixou passar ou o cliente não te falou, vai dar ruído no projeto e vai ter que refazer o orçamento, refazer cronograma. E isso é uma dor de cabeça incrível, especialmente quando tem outros parceiros na implementação ou na migração, que geralmente é a integração de RP, que é uma puta dor de cabeça Que eu também. ia falar, envolvendo desenvolvimento, principalmente, é bizarro, né? É bizarro, cara. Geralmente, mais da metade dos projetos atrasam por causa da integração de RP. É o que Uhum. mais atrasa projeto. Então, às vezes, o cliente ele tem aquela doce ilusão que, pô, eu vou contratar 20 pessoas e eu vou ter o projeto em 2 meses. Não funciona assim. Tem etapas, às vezes, que você precisa cumprir. Então, é essa equação, né? Tempo de implementação barra investimento. E aí também tem a questão de uma concorrência muito acirrada, porque hoje eu posso dizer que dentro do segmento que eu atuo, eu tenho 3, no máximo 4 concorrentes. Então, acaba dentro da. Não estou falando das plataformas de e-commerce, né? Quando Uhum. o lead ele já decidiu que, pô, eu quero o VTEX, que hoje ainda acaba sendo o produto que eu mais vendo. Dentro da VTEX, eu acabo tendo 3 ou 4 que eu concorro quando é para comparar maçã com maçã, banana com banana, né? Sim. E esses concorrentes são muito qualificados também, né? Então, ali, de novo, você tem que achar uma falha no teu concorrente para conseguir pegar você o deal, né? Cara, isso é uma coisa que eu acho que diferencia ainda mais uma venda enterprise, porque a tendência de uma venda enterprise ter uma concorrência mais sólida, até pelos processos, é muito maior, né? Então, assim, é muito raro. Não que a gente não tenha, óbvio que quando a gente pega uma venda SMB, tem um concorrente, outro, mas é muito informal, você não tem um processo formal de levantamento, Não, é de muito análise de processo. concorrência. E é o que você falou, às vezes você tem processos aí de 10, 15, 20 soluções e você tá lá no meio, né, cara? Você tem que ganhar, então É só mais um na fila do pão, né? é complicadíssimo, né? E aí é você entender realmente como avançar. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que eu não posso esquecer, porque é uma dúvida que surge muito, assim, e até uma coisa que eu tenho de dúvida, assim, hoje, Aham. como tu enxerga, e aí pode trazer o caso de vocês mesmo, tá, Pablo? Como que o time de marketing ajuda na venda enterprise ao longo do processo? Rola interação? Rola algum tipo de material de apoio? Sei lá, conta um pouco Uhum. pra gente. Legal. Como eu, recapitulando o que eu falei lá no início, o marketing, a geração de demanda, ela é muito mais, você é muito mais passivo em venda enterprise. Não que você não vai atrás de deal, você tem suas regras de relacionamento, sua base de contatos, né, sua lista que você prospecta, faz a mineração ali para ir atrás de novas oportunidades, mas acaba que é muito mais indicação, inbound, né? Acaba muito mais, é uma rede que se retroalimenta. Hum, Qual que é o diferencial nesse método com o marketing? O marketing ele tem que atuar muito mais na construção de autoridade. Então, esse é o papel do marketing. Organização de eventos, por exemplo, a gente fez faz 3 semanas, ou 4, faz acho um mês mais ou menos, a gente organizou um jantar em São Paulo, num restaurante fino, a gente reservou uma sala separada. Lá a gente convidou 20 varejistas, que muitos deles nem são nossos clientes, mas a gente quer atender. E nesse jantar, a gente não falou nenhuma vez da M3. Era um jantar que a gente chama, a gente vai fazer agora a próxima edição em Porto Alegre, até porque a sede da Cadastra, mesmo a origem, é lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vai aproveitar também essa base forte da Cadastra, mas a gente chama de M3 Retail Road. Então é uma rodada de Educação conversas. mesmo. Aí a Uhum. gente chamou o Eric Buzzi, que é o ex-VP de vendas da Vetex. Ele falou, hoje ele está em outra empresa, mas ele falou sobre a NRF e chamamos Legal. 13 speakers. E, cara, em nenhum momento a gente falou de cases nossos, nada. Rolou o jantar, foram 4 horas, minha galera tomou bastante vinho, se empolgou. E, cara, indiretamente, obviamente, tinha interesse comercial, mas foi mais para a gente se fazer, se conectar a pessoas do ecossistema e Isso se que eu ia fazer falar, se conhecer. conectar com essas empresas, né? Se Com essas conectar. pessoas. Uhum. E agora sim, obviamente está pintando negociação. Pô, e um contrato que se fecha, tô quase para fechar um agora, vai pagar 20 jantares desses É isso depois, que eu ia sabe? falar, paga vários Então, jantares. exato. Exatamente. Então, o marketing ele é muito nesse construção de autoridade, fazer webinar ajuda muito, Legal. e-book ainda ajuda muito para. Você tem que. O grande dificuldade do vendedor enterprise é ter material para se diferenciar. E, inclusive,
follow-ups, né, Pablo, que você falou. Quanto mais Total, material cara. você tem, cara, é muito mais fácil de você fazer essa veiculação, pensar até em umas cadências já que funcionam ali de follow. Exatamente. E aí, assim, um outro ponto também que eu, talvez ele não, ele divirja um pouco aqui no assunto, mas é também não ter medo de dar lost, tá? No Enterprise, especialmente, cara, se já tá um Dói. mês ali que você tenta. É que Não, dói dói, da claro, loja no Enterprise pra caramba, né, cara? but muitas vezes volta. Porque que acontece? Até o Lost você tem que ter uma classe para dar ele. Então, geralmente você né, faz um. Se o lead está um mês sem te dar um retorno ali, cara, ou não é prioridade o projeto, ou o projeto ele já escolheu o parceiro, ou ele tá ainda, não teve tempo de olhar aquilo, tá ainda em decisão, enfim. Uhum, Então aquilo vai mascarar teu pipe também. Então não faz sentido tu manter ele lá. Se não tem um mês. verdade. Claro, eu mantenho às vezes no meu pipe, tanto que eu fechei negociação com mais de um ano. Tá? Ficou um ano no pipe. Mas eu tinha troca. E eu sabia que ia demorar mais. Mas se ele te deu um prazo que é curto e ele não cumpriu aquilo e depois esfriou, muito difícil ele vai fechar contigo. Então eu dou lost. Mas eu dou um lost e, cara, eu já fiz uma métrica: 30% ou me responde ou volta. Porque ele me dá o motivo dele que ele não quis continuar ou porque ele não avançou ainda. Então eu falo, eu estou fechando a oportunidade internamente. Quando você sentir, no momento, voltamos a conversar, deixa aqui meus contatos. E às vezes eu dou até um mimo para ele, alguma coisa, ou mando mais um material, fechando com relacionamento mesmo, sabe? E geralmente tem um feedback, seja positivo ou negativo. Então até o Lost também não tem que dar medo de fazer, tá? É, cara, e isso é uma coisa que é super importante, fazer essa retomada ativa, né? Muitas vezes os próprios leads voltam, mas muitas vezes você mapeia próximos passos, né? Poxa, acontece muito comigo também, às vezes a oportunidade de falar, olha, não é o momento por causa disso, 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 a gente está no momento de reconstrução de tal coisa, daqui a 3 meses me chama, que eu acho que vai ser o momento mais propício. E aí, o fato de você manter o relacionamento, compartilhar conteúdo, agregar valor nesse período, faz toda a diferença, né? Para aquela pessoa não esquecer de você, seguir acompanhando a tua empresa. Então, uma coisa que a gente tem falado muito, Pablo, até é de cadências de nutrição de loja, assim, é uma coisa bem. Acho que pouca empresa faz ainda, cara, até no Enterprise, assim. Eu vejo muita empresa deixando de lado, assim, total, que não está aberto e perdendo uma puta oportunidade ainda. Mas como é que você. Agora eu quero fazer a pergunta para você. Como é que você vê uma cadência de Lost ali? Porque geralmente eu faço. eh, eu dou no máximo uma que é sentindo e já dando a entender que eu vou fechar a oportunidade, e na segunda eu fecho, né? Sim, Vocês têm sim. um número, uma. Cara, não tem regra. O que eu fazia, vou te dar o exemplo que eu fazia na Duda, eu fazia um acompanhamento, por exemplo, uma coisa que eu sempre fazia era tentar mapear o momento da retomada. Então eu tinha dois tipos de loss, assim, vamos dizer, o que eu via que era definitivo, eram objeções que eu via que não iam mudar, e eu tinha aquele loss que a maioria dos casos que é agora não é o momento agora, mas daqui a X tempo. Aí eu tinha os meus gatilhos para dar Entendi. esse lost e tentar coletar isso via chamada, eu via e-mail ali. E Uhum. aí, com base nisso, eu botava numa cadência para eu não esquecer de pelo menos uma vez no mês Ah, eu sim. ter um touch, sabe? E aí era bem Isso eu faço também. personalizado, cara, bem na pegada que tu falou do follow-up. Só que eu fazia também com. E até legal, assim, porque eu priorizava meu pipeline, mas quando surgia aquele tempinho, eu sempre tinha aqueles dias losts preferidos ali que eu, pô, vou mandar um material para os Vou caras, dar uma ô, vou pingada mandar uma aqui. notícia, vou não sei o quê. Às vezes eu dava um oi no WhatsApp, o cara, pô, que saudade, não sei o quê, tudo certo. E, cara, funciona, porque tu fica na mente daquela pessoa, né? No final do dia são humanos, né? A gente tem que lembrar disso. E Então, não é só a venda pela venda, né? uhum. Nesse ponto também que você tocou, tem que ter um CRM, né, de vendas, enfim, você tem que ter ferramentas que te auxiliam. Mas, cara, a venda enterprise é muito braço, é muito personalizado Muito mesmo. Então, você vai personalizado. ter o teu Uhum. card ali com todas as informações do lead, com todas, né, as tuas interações com ele, mas a comunicação na hora de criá-la é muito personalizada para cada um, né? Vamos falar sobre isso então, tecnologia, Pablo. O que que tu usa aí de tecnologia hoje que te ajuda, ou seja, justamente por ter essa necessidade braçal, que tipo de feature, recurso tu fala, poxa, esse plugin ou esse template, sei lá, o que que tu usa no teu dia a dia para tentar tornar o teu dia a dia mais produtivo, mesmo tendo que personalizar muita coisa? Ótimo. Eu tenho já alguns templates de conteúdo que eu deixo salvo, né?
Então, por exemplo, a cada segmento eu já tenho um modelo de e-mail, especialmente no início do relacionamento, quando é um follow-up que eu já tenho um conteúdo que eu sei que ele é assertivo para aquele segmento, eu procuro já deixar esses templates prontos. Então, isso já ganho tempo também. E, cara, é algo que eu faço muito assim, toda reunião que eu tenho com o lead, eu anoto tudo, tudo mesmo. Eu acho que venda enterprise, talvez uma opinião polêmica, mas eu acho que não é legal gravar reunião, porque o lead pode não se sentir à vontade, ou é algo que ele não está acostumado, assim, que não faz parte daquela conversa a alto nível que ele quer ter. E então eu anoto tudo, tudo mesmo. Porque quando eu vou fazer um follow-up, às vezes também, né, na minha cadência, eu às vezes consigo pegar um insight dentro daquelas minhas anotações que, se eu não tivesse anotado ou ficado só na minha memória, que eu poderia ter perdido. E eu tento fazer ganchos, inclusive, com as minhas anotações. Às vezes eu saio de reunião com, se fosse transcrever isso para laudas, para Word, assim, 6, 7 páginas de anotação, assim, de uma reunião. Então eu fico na segunda tela aqui o tempo todo para não fugir nada, porque na hora da proposta, quanto mais riqueza de conteúdo você tiver, mais você vai se Te ajuda diferenciar. muito, né? E Eu acho que ele vai ver que você escutou ele, né? essa habilidade de tomar nota enquanto você está na reunião pô, é super chave, né? Na Venda Enterprise. Parece uma coisa simples. Mas, bom, você Não é é, cara, é jornalista, difícil, né? você sabe do quão é importante, né? Tanto para a história quanto para a documentação, para você lembrar, porque, cara, é muita informação. É Às vezes muita você tem informação. 2, 3 reuniões no dia, é uma porrada de informação que no outro dia você já esqueceu tudo, né? O que foi E falado. às vezes o cara tá falando contigo, o lead, ali, o prospecto, que ele tá fazendo bid com várias empresas, meu, tu é só mais um na fila do pão. Então ele vai te fazer aquele protocolo aí com a conversa protocolar. Você tem que tentar extrair o máximo dele e anotar, porque quando você for escopar aquele projeto, você tem que ter riqueza de detalhes para conseguir até fazer, calcular as horas de Entrar. desenvolvimento, né? E Exatamente. Quer dizer, entrar ele não vai te dar nos uma segunda tópicos, né? abertura, né? Exato, exato. Massa. Cara, e falando um pouquinho sobre, assim, entendendo, talvez para a gente fechar, eu queria algumas dicas tuas, porque é um dos maiores, das maiores objeções, problemas, dificuldade de uma venda enterprise, essa questão do ciclo. Você falou, poxa, tenho deal aqui que demorou um ano, né, para eu fechar. Tens algumas dicas, algumas coisas que tu tem feito que reduziram o ciclo, Pablo? Tu pode compartilhar com o pessoal? A minha resposta, talvez até ela vai ser repetitiva, assim, mas eu acho que as propostas, elas têm que ser. Eu sei que a parte visual é muito importante e a gente trabalha muito isso no M3 também. A nossa Uhum. proposta ela é muito visual, fácil de entendimento, e para isso você tem que ser muito didático. Quanto mais didático você for na sua proposta, a chance de conversão ela é muito maior. Hoje, a minha taxa de conversão, e cara, eu acho isso até alto para a venda enterprise, ela fica em torno de 20%, do topo para o final. Então, é uma taxa de conversão bem alta. Pós-qualificação ali, né? Depois Após da. qualificação, entrou, a taxa de conversão na média 20%. Já cheguei até a bater 30%, mas aí depende muito do volume também, do momento, né? Uhum. Mas é porque você tem que ser muito detalhista, porque você tem que sempre não superestimar com quem você está falando. Achando, ele vai entender, tá claro, porque isso aqui é muito óbvio. Não, às vezes é aquela coisa assim, né? Vou fazer uma pergunta burra. Burra é não perguntar, né? Então, Sim. coloca tudo na proposta que você entendeu, faz um contexto do projeto, escopa bem a arquitetura, porque não vai ser só ele que vai analisar. E às vezes a próxima conversa já vai ser para discutir preço e não mais escopo. Então você ganha atalhos. Então, esse eu acho que é a grande dica que eu dou. Anote tudo mesmo, procure entender, se prepare antes, faça perguntas que façam sentido, não aquelas perguntas triviais para criar só empatia e ficar naquela conversa rasa que todo mundo vai ficar. A venda enterprise ela se diferencia quando você vai para as perguntas que te tiram da zona de conforto, que te faz É. até você ficar nervoso na reunião. Porque é aí que você vai extrair o que você realmente precisa para escopar a solução e entender. Porque, pô, é muito diferente se eu escopar, por exemplo, um squad dedicado de uma loja personalizada para uma implantação. Porque eu posso escopar uma loja personalizada e levantar todas as funcionalidades. Só que daqui a pouco, se fugir uma funcionalidade, especialmente para o B2B, que é muito mais específico, né, do que um B2C, num canal de Uhum. venda, Uhum. você acabou com o projeto. Porque geralmente grandes organizações já têm o budget já separado para aquilo, né?
Então, Sim. é ser muito analítico, muito consultivo, anotar tudo e, mais uma vez, né, eu estou sendo repetitivo nisso, não ser ansioso. Se você é uma pessoa imediatista, você não pode trabalhar com venda enterprise, porque você vai sofrer muito e, cara, você não, no fim do dia você não vai conseguir lidar com a pressão, porque às vezes você vai ficar um mês sem vender nada, literalmente nada, e você não é ruim, um péssimo profissional por isso. Faz parte do jogo, né, Faz Paulo? parte do jogo. Daqui a pouco você vai fazer uma venda que ela vai valer por 6 meses da tua meta. Então tem que ter Exatamente. calma, tem que ter muita Uhum. calma. Cara, bom ponto, mas eu vou reforçar esse das perguntas, porque acho que é aí que está talvez uma das habilidades mais relevantes, né, no dia a dia de vendas, principalmente nesse universo remoto que a gente está vivendo, onde boa parte das interações é remoto. E a forma como você faz as perguntas, eu faço analogia com qualquer esporte, né? Às vezes parece que pergunta é uma coisa tão simples, mas da mesma forma que chutar uma bola é simples, mas você pode ter um profissional e um não profissional fazendo, e isso faz total a diferença, sei lá, numa Copa do Mundo. É, é a mesma coisa aqui, cara. A forma de É? fazer perguntas é chave, e eu vejo duas coisas assim legais para compartilhar do que você trouxe. Primeiro, a questão da técnica, ou seja, quanto mais técnico você é e mais você conhece a tua solução a fundo, mais você vai conseguir diferenciar e ser assertivo em perguntas que já te tragam aquela validação específica, que é o que você falou, perguntas de profundidade, né? Perguntas de especialista, porque é totalmente diferente quando você vê um especialista fazendo uma pergunta e uma pessoa genérica ali que não entende do tema fazendo aquela mesma pergunta, é totalmente diferente. E tem um outro ponto que é daí, não tem como não citar o livro do Challenger Sale, né? Que a gente é fã aqui, cara, na Inside. E, poxa, eu acho que é uma bíblia, assim, para isso, que é pergunta desafiadora, né? Às vezes você até tem aquele jeito mais de boa de fazer aquela pergunta, mas é importante você dar uma apertada na ferida e fazer aquela pergunta que, como você falou, a pessoa fique até desconfortável e você também, mas que vire a chave do percurso da conversa. Ele abre uma porta que não está sendo explorada, né? Cara, eu já ganhei negociação às vezes, quer ver como isso faz a diferença? Eu estava uma vez negociando, tava eu e um outro partner, VTEX, na reta final de fechar um deal bem grande, de um grande varejista nacional, e eu ganhei, além do escopo, claro, porque eu já matei, depois o lead, o que hoje é cliente, me abriu. Porque o que acontece? Às vezes, quando é um projeto muito complexo, o vendedor tem por mania enviar para o cliente o questionário para ele preencher algumas perguntas chaves. Não faça isso. Você tem que já fazer as perguntas e já matar na call. Talvez você não vai ter o segundo momento para fazer aquilo. Ou o cara vai, pô, vai dar mais vai dar tarefa para o teu lead. Não faça isso, sabe? É você que tem que Simplifica a preencher vida, esses né? E documentos. não. Exatamente. Então você já faz as perguntas chave ali, já mata a charada e ponto, né? E aí você ganha a conquista, porque o tempo também para aquele lead é dinheiro, né? Então é valioso. Então essas são algumas das dicas que eu acho que faz a diferença numa venda enterprise, né? E Pablo, sempre se manter aula. atualizado. Oi? Imagina. Não, e uma última dica só também, tem o perfil do LinkedIn sempre muito afiado, faça certificações, não pare de estudar. Eu, por exemplo, imagina, cara, eu sou do jornalismo, né? Então, 10 anos aí eu tenho duas pós-graduações na área. Então, para mim seria muito mais cômodo seguir como jornalista. Para mim, hoje eu confesso, cara, todo dia é uma aventura no mundo de tecnologia, porque por eu não ter vindo dele, é muito e muda muito, né? Então, tipo, agora eu estou fazendo uma certificação internacional de e-commerce, procuro sempre estar lendo livros do segmento, sempre acompanhando, né, palestras, enfim, ou lendo artigos, porque é a forma que você vai criando vocabulário. Se você achar que você domina, você vai ser atropelado na semana seguinte. Cara, isso aí é muito assim, tem muito a ver com a cultura que a gente traz aqui da Inside. A gente acredita na esfera de vendas como realmente uma ciência, acredita que o conhecimento ele pode de fato ajudar, independente da sua operação, né, do seu, enfim, do seu business ali. Uma das coisas, Pablo, que a gente mais bate é que a nossa missão é que a gente faz consultoria de vendas hoje no dia a dia, e a nossa missão é melhorar a jornada de compra do cliente do nosso cliente na prática. Porque a gente vê tanta jornada ainda de compra arcaica, difícil, né? E como você falou, com pouca técnica, com pouco aprofundamento, com pouca gente interessada em conhecer novas habilidades, novos conhecimentos,
Mas, cara, sem dúvida, o teu background de jornalismo aí vai te ajudar e está te ajudando muito, né, cara? Porque é fantástico também as interações que a gente tem, né? Dessa parte da história de jornalismo com a venda que no final do dia é storytelling. Estamos vendendo histórias aqui, né, Paulo? Total. E ali você também tocou num ponto. Hoje a imagem do vendedor, assim, ela é muito, às vezes mal vista dentro das organizações. Assim, os teus colegas das outras Uhum, áreas, eles acabam dizendo, vendas, vendeu o escopo errado. Agora vamos ter que se ferrar aqui, né? Vamos ter que. uhum, E quanto na venda enterprise, você tem que ser muito próximo dos colegas, nunca se omitir. Quando eu entro num deal novo, eu faço um briefing de um novo cliente, até falo características deles. Essa pessoa é mais introspectiva, ela é perfeito. mais técnica, ela é mais extrovertida, até para a escolha do GP ser a melhor, e tá participando do kickoff, fazer a passagem de bastão na frente do cliente. Bom, fulano, Rafa, agora eu saio de cena, vai entrar a Maria, que vai ser a tua gestora do projeto, conta sempre comigo, vou estar sempre aqui, e participa do kickoff e esteja à disposição nas crises, tudo que tiver problema, dúvida, para ajudar o teu time interno a fazer o cliente ter sucesso, né? Animal, né? Isso, e essa é a postura do realmente de um vendedor, profissional de vendas de hoje, né, cara? Assim, um contexto super, não tem nem o que falar, né? É muito diferente do contexto, com muito menos informação que a gente tinha no passado. Pablo, aula, cara, aula animal, assim, Imagina. obrigado demais. Bom, se tu já escuta o nosso podcast aí, tu sabe a última pergunta que eu vou fazer para ti, né? Sei, Então, indicação indica um de livro livro. aí para o pessoal que te marcou. Sem dúvida, você lê bastante, porque você entregou o jogo que você é de jornalismo, então conta para mim. Não precisa ser de vendas, cara. Um livro que te Uhum. marcou muito na tua vida e que tu queira que os nossos ouvintes aqui leiam também. Legal. Obrigado, Rafa, mais uma vez pela oportunidade. Me sinto muito lisonjeado. Depois vou divulgar também nas minhas redes sobre quando o podcast, acho que quinta-feira ele vai para o ar, né? E Isso. agora na quinta já divulgo ele também. Bom, eu leio bastante e eu tenho uma teoria, assim, você tem que ser curioso e ler de tudo, né? Então eu leio livros de vendas, livros técnicos, mas eu leio de tudo. Então, um livro que eu estou lendo agora, que eu acho que é importante para os profissionais de venda, Marketing 5.0, é o mínimo que a gente tem que ler do Kotler para estar atualizado até com as estratégias de marketing, ver como as empresas estão se posicionando, porque isso vai dar muito insight para a venda nossa também. Um livro que para mim também é de cabeceira é o Spin Selling. O Spin Selling ajuda muito em venda enterprise, né? Ele é um livro bastante batido, mas eu tenho muitos hacks ali do Spin Selling que eu acabo utilizando bastante. E para finalizar, um livro mais amplo, assim, que eu acho que a gente precisa sempre entender qual é o nosso lugar, talvez de fala, ou nosso papel numa sociedade, é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. É um livro muito legal. O Darcy Legal. Ribeiro já é falecido, é um antropólogo, foi um dos maiores antropólogos brasileiros, e o povo brasileiro conta a história de como surgiu o brasileiro, né? Depois da colonização. Então a gente consegue até entender por que tal região se porta de tal forma, cada região tem seus costumes. E isso, querendo ou não, nos ajuda até nos speeches de vendas também, mas entendendo o Brasil e suas complexidades, né? Legal, cara, esse último aí, sem dúvida, Kotler. Eu que já diferente fiz facul de administração, nossa, teve uma É época que teu... eu sonhava com esse cara aí, com o Peter Drucker, né? Os dois Os caras dois, iam né? na escuta. Mas animal, Pablo, você, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. Eu Eu sei agradeço. quanto tu preparou também esse conteúdo para o pessoal. É muito legal, super prático. Eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Quem está nesse dia a dia de venda Enterprise vai ter vários hacks aí, dicas práticas para aplicar. Depois a gente compartilha nas redes. E se você quiser te despedir, também deixar a tua rede agora, esse é o teu momento, cara. Onde é que o pessoal pode te mandar mensagem no LinkedIn, Instagram? Como é que faz? Há um ano, eu saí do Instagram, então eu acabo hoje sendo um cara mais low profile, assim, nas redes sociais. Eu uso muito o LinkedIn, sou heavy user, então pode me achar lá, Pablo Furlaneto, com dois T's, e lá eu vou interagir com vocês, vou tirar dúvidas, eu sou muito aberto à troca de conhecimento, então podem me achar no LinkedIn, vai ser um maior prazer me conectar com vocês e compartilhar conhecimento de via dupla, né? Show Obrigado, demais. Rafa, muito obrigado mesmo, estou muito feliz, cara. Tamo junto, cara. E para você que está escutando aí, espero que vocês tenham gostado, né, desse papo. Foi bastante prático aqui, entendendo até com o Pablo sugestões, dicas, experiências dele aí do dia a dia de vendas Enterprise. Se você não ouviu os episódios anteriores, fica a dica para dar uma olhadinha, seja via Spotify ou YouTube. A gente está aí na gravação dos últimos episódios dessa primeira temporada, tem bastante coisa legal sobre várias áreas de vendas lá.
Então fica o meu convite, obrigado pela atenção de sempre aí e te vejo no próximo episódio.